agradecer a Deus pela vida dele. Obrigado, papai. Sabemos da tua bondade, do teu poder, da tua fidelidade. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos. Ensina-nos, ó Deus. Usa a vida do Fábio para ministrar aos nossos corações. Estamos abertos, dispostos, com os ouvidos atentos, com o coração, ó Deus, pronto para receber da tua semente. Usa a vida dele, usa os lábios dele para acessar cada situação aqui com a tua palavra, que é poderosa. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Então, o que eu quero falar sobre você é sobre um amor que tem nos constrangido. Deixa eu pôr ele no fundo. Até o tema que eu escolhi é o amor que constrange. E isso que eu vou compartilhar com vocês hoje, não é que eu preparei para hoje isso não, é o que Deus tem falado comigo já faz tempo. Eu simplesmente organizei os versículos que Deus tem falado comigo todos os dias. Na verdade, Deus tem me constrangido todos os dias. Porque nenhum dia que eu sou chamado para ministrar, eu me sinto digno disso. E quando eu vou para o meu lugar secreto, aí que eu vejo que eu não sou mesmo. Só que Jesus me mostra que a cruz dele me fez digno. Digno de quê? De me humilhar diante dele. Porque os que não conhecem Jesus nem são dignos de se humilhar diante dele. Se você conhece a Jesus, a cruz te habilita a ser digno de se humilhar diante dele. Porque aqueles que não conhecem Jesus, eles se humilham simplesmente para receber alguma coisa. Ou eles se enganam achando que aquele versículo que acabou se tornando um ditado é verdade. Os humilhados serão exaltados. Não. Os humilhados não serão exaltados. Os que se humilham serão exaltados. E Jesus, ele nos habilitou antes mesmo da formação do mundo. Para começar, abre aí em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, do verso 4 em diante. Diz assim, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Presta atenção nessa parte, adotados como filhos. Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Deus, ele já nos projetou antes da formação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis. E aqui no finalzinho fala gratuitamente no amado. Em quem? Jesus. Aí já fala da cruz. A cruz nos fez filhos. Aqui diz, somos adotados como filhos. A palavra que o pastor Lucas trouxe domingo me impactou demais. Me impactou demais. Aliás, as palavras sobre família têm me impactado demais. E hoje eu quero citar um pouco de família também. Mas o que o jovem solteiro vai falar de família? Eu vou falar da parte de filho. Porque sabe, um dos grandes problemas da igreja é que nós esquecemos ou não entendemos que somos filhos de Deus. Se você tem Jesus como único Senhor, Salvador na tua vida, você é habilitado a ser chamado filho. Mas o que a gente tem feito com essa filiação? Parece que a gente tem esquecido que a gente tem um pai. E aí reclama. Ou nós temos a visão de uma paternidade totalmente errada, porque nós vemos o nosso pai terreno às vezes. E às vezes a nossa experiência com o pai terreno não é tão boa. Só que deixa eu te falar uma coisa, a paternidade de Deus não tem nada a ver com a paternidade terrena.
Não tem nada a ver. O amor de Deus Pai é diferente. É diferente. Existem algumas semelhanças, mas a essência é outra. O amor de Deus por nós, a palavra diz que é um amor ágape. E a palavra ágape, como diz o meu amigo Lucas, no original grego, significa aquilo que não espera nada em troca. O nosso amor, por mais que nós tenhamos amor, o nosso amor humano sempre espera alguma coisa em troca. Porque se você ama, cuida, e essa pessoa meio que te dá uma mancada, você fica chateado por vários dias, por anos. Então o amor humano não pode se comparar ao amor ágape. A não ser que você realmente entenda a revelação de Deus Pai na sua vida. Aí você vai começar a ter um amor parecido com o de Jesus, ou como o de Jesus, que é o amor ágape. A minha mãe e meu irmão, eu moro com meus pais e com um irmão mais novo. Meu irmão do meio, o pai do Davi, mora em outro bairro. E essa semana, minha mãe e meu irmão foram viajar lá para o Ceará, lá para o sertão, na cidade da minha mãe lá. Eu estava brincando, o pastor Paulo me ligou hoje para pedir uma arte lá, para fazer uma caneca. Eu falei, minha mãe também está no sertão, só que no sertão do Ceará. E é sertão bravo também. E aí, eles foram segunda-feira, não, eles foram domingo. Então, de domingo para cá, tá só eu e meu pai em casa. E todo mundo sabe que eu tenho orado pela minha família faz tempo. E continuo orando, porque até que eles venham e que Jesus volte, vou continuar orando. E esse tempo tem sido muito bom com meu pai, porque, assim, meu pai, ele é acho que o Gustavo conheceu ele lá no posto que meu pai trabalha, abastecendo. Meu pai é meio brutão, ele não é muito de falar. Ele é quietão, ele, tá bom, tá, é isso, tá, ok, tá bom. E só. Não dá para esperar muita risadinha do meu pai, não. Mas nesses dias a gente tem, quem acorda primeiro faz o café, esse foi o combinado. O café do meu pai dá para comer com a colher, de tão forte que é. E aí ele fala que o meu café parece chá. Eu falei, meu café é muito melhor que o seu, porque o meu não sobra, o seu sobra. Ou seja, ele bebe todo o meu café, mas o dele ele não bebe. Mas enfim, nós temos acordado, feito café juntos. Cozinhamos juntos na hora do almoço, porque meu pai é muito ruim de cozinha. Eu não sou grandes coisas, mas eu consigo me virar melhor que ele. Então a gente tem cozinhado junto, tem lavado roupa junto, limpado a casa junto, dando risada junto, porque meu irmão mandou mensagem lá esses dias. Eu falei, e aí, tá tudo bem? Ah, tá, mas a mãe foi no mercado fazer compra. Eu falei, por quê? Porque ela já desacostumou a comer as comidas do Ceará. As comidas que a tia faz, ela não come mais, não. Ela não gosta de tripa, não, e nem de bode. Ela foi lá comprar carne e falou que ela ia fazer o almoço. Aí eu e meu pai ouvindo isso e rachando o bico e dando muita risada. E fazia tempo que a gente não fazia isso. E eu estou levando e buscando ele no trabalho todo dia. Então a gente tem conversado bastante. Eu contei outro dia numa célula que eu fiz uma gambiarra num devocional que ele tem lá, da Igreja Católica. Ele tinha um devocional lá da Mãos Ensanguentadas lá, da TV, de uma TV lá, não lembro o nome. E aí o devocional, ele tem um devocional lá, católico, ele lê todo santo dia. Só que estava muito zoado o papel. Eu falei, daqui, eu vou refazer ele, vou imprimir, vou deixar bonitinho. Aí o que eu fiz? Eu tirei as partes que não convém naquele negócio. E na última parte eu coloquei uma oração de confissão. E meu pai lê isso todo dia. Ele aceita Jesus todo dia. Todo dia. Porque tinha uma oração parecida. Só que não era uma oração de confissão a Jesus. Era uma confissão a outros deuses. Então meu pai, ele já aceitou Jesus. Ele pode não saber ainda, mas já aceitou. E hoje ele me constrangeu muito. Porque assim, meu pai, a gente não tem aquilo de ficar abraçado, beijando. Meu pai é mais seco nessa parte. Então a gente não tem isso. Só que assim,
Meu pai tem demonstrado um amor tão grande pela nossa família que eu sei que é fruto de oração. Porque quem está no grupo de intercessão já viu várias vezes eu mandando lá, gente, me ajuda em oração. Meu pai surtou, começou a falar um monte de barbaridade. Eu nem lembro a última vez que ele fez isso. Nem lembro mais. Porque eu sei que Jesus tem entrado na minha casa e o amor dele tem constrangido a minha família. E esses dias meu carro deu problema, meu pai falou, não, seu cartão tem limite? Eu falei, tem. Aí ele falou, tá o dinheiro, vai lá pagar e negocia desconto à vista. Eu fui, negociei e deu desconto. Aí eu falei, eu vou te pagar. Ele, relaxa, a hora que você puder, você paga. Se você puder, você paga. E aquilo me constrange, porque ele faz isso, detalhe, ele faz isso só comigo. Eu nunca vi ele fazer isso com meus irmãos. Não estou falando que eu sou o preferido, nada disso, porque eu já dei muito trabalho, muito trabalho. Esse dia eu estava pensando, Deus, onde será que eu estaria se naquele dia de um casamento de um amigo meu, a Jéssica, filha da Edna, não tivesse falado de Jesus para mim? Me convidado para ir para a igreja. Onde será que eu ia estar? Um dia vocês vão ler o testemunho no meu livro. Todo mundo escreve um livro, eu também vou escrever um. Eu já comecei, tem uma página. Não? Eu já ouvi falar que a gente tem que casar, plantar uma árvore e escrever um livro. Eu não casei ainda, mas já plantei uma árvore. Eu já plantei várias árvores já. Então, e aí o meu pai, hoje, ele acordou primeiro. Na verdade, eu acordei primeiro, fui para o meu lugar secreto, ele invadiu o meu lugar secreto. Você já fez café? Falei, não, pai, eu estou aqui orando e lendo a Bíblia. Ah, desculpa, então eu vou fazer. Aí ele foi fazer café, aí eu tomei café e tal, fui começar a trabalhar, porque eu trabalho em casa. Aí ele chegou ali, tem roupa suja aí para lavar? Falei, hoje não. Tem umas cuecas lá no cesto só. Falei, eu também não tenho, então nem vou ligar a máquina. Depois você lava suas cuecas lá? Falei, lavo. Depois do almoço eu lavo. Tá bom. Comecei a trabalhar e eu fui tomar água. Aí quando eu vi, ele estava lá na área de serviço lá, lavando as cuecas. Eu falei, pai, por que você está lavando as cuecas que era para eu lavar? Ele, qual é o problema de eu fazer algo para você hoje? Eu falei, não, para. Me constrange assim, não. Não falei assim. Mas na hora eu engoli o choro, falei, tá bom. Fui para o quarto chorar. E agradecer a Deus, porque Deus está mudando a minha família. Deus está mudando a minha família. Eu fui convidar o meu sobrinho para o culto flecha. Eu falei para minha cunhada, Lu, sábado vai ter o culto flecha e tal. E eu também vou ministrar no culto para as crianças. Eu falei, eu posso levar o Davi? Ele tem o karatê de manhã, só que aí você deixa ele lá em casa, ele toma banho, almoça, aí eu trago ele para cá, depois eu levo ele embora. Aí ela falou assim, deixa eu ver com ele. Aí ela já mandou para mim, nossa, você não sabe como ele está ansioso para ir. Ele falou, eu quero. E aí depois, numa ligação, eu ouvi ele falando, a igreja do tio Fábio é muito mais legal que a do meu pai e da minha mãe. Alguns sabem onde meu irmão e minha cunhada vão. Meu sobrinho falou que aqui é muito mais legal. E eu acredito nele. E onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar de que Deus, a palavra fala que se o pai terreno, sendo mau, consegue fazer essas coisas por nós, imagina o pai dos céus. Quando eu vi o meu pai, de verdade, gente, você pode achar exagero ou coisa boba, mas quando eu vi meu pai lavando cuecas que não eram dele, lavando cuecas de um marmanjo de quase 40 anos, Deus falou comigo ali. Ele falou, tá vendo? Tá vendo? Você nunca duvide do meu amor por você. Nunca. Nunca duvide do meu amor por você. Você realmente não é digno de nada, mas a cruz te faz digno de se humilhar diante de mim. Porque é só assim que você vai ser exaltado. E detalhe, aquele que se humilha, por que ele é exaltado? Porque ele não espera a exaltação. Porque ele já está se humilhando. Você não vai se humilhar esperando exaltação. Se você faz isso, a palavra de Deus diz que de Deus não se zomba. Deus não é bobo, não. Não é bobo, ele sabe quando você está se humilhando, esperando algo, se humilhando, né?
esperando algo em troca. E Deus, desde o início, Ele já queria a gente como filho. Porque Ele falou, eu te formei antes da formação do mundo. Em Jeremias também fala que Deus, Ele nos criou antes da formação do mundo e já nos designou como profetas. Ou seja, você nasceu de propósito, com propósito. Você nasceu com propósito. Eu nasci com propósito. Eu nasci naquela família, na família Serafim, com propósito. Eu fui o primeiro a ser alcançado na minha casa por um propósito. Porque hoje eu consigo discipular meus irmãos, eu consigo discipular meu sobrinho, eu consigo discipular meu pai, minha mãe, até minha cunhada. E Deus tem dado oportunidade de discipular outras pessoas. Porque tem gente que vem conversar comigo, eu falo, é sério que você está vindo conversar comigo? Por quê? O que você vê em mim? A pessoa falou, eu não sei, cara, mas eu preciso falar com você. Falei, tá bom. E o constrangimento do amor de Deus tem sido diário. Tem sido diário. Deus não tem deixado faltar nada. E sabe o que mais me constrange? Porque eu podia buscar Ele muito mais do que eu busco. Sabe esse tempo que você... O tempo que você está à toa e você não busca Deus, você está perdendo tempo. Aliás, nós estamos perdendo tempo. A palavra de Deus diz que em tudo nós devemos honrá-lo. Em tudo. Tudo. Abra aí, Mateus 6. Mateus 6, versículo 8. Não, desculpa, versículo 9. Não, vamos do 8, vai, vamos do 8. Não sejam iguais a eles, os fariseus, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Para um pouquinho aí. Você acha que você consegue surpreender Deus? Lógico que não. Nada do que a gente possa fazer vai surpreender a Deus. Nenhuma nota que o Pedro fizer no violão vai surpreender a Deus. Nenhuma oração feita aqui em cima, aí embaixo, no seu secreto, vai surpreender a Deus. Porque Ele já sabe tudo antes de você falar. Só que a palavra de Deus diz que um coração contrito e quebrantado quer dizer o quê? Um coração que se humilha, um coração humilde, um coração que confessa que precisa dele. Deus não resiste. Deus não resiste. Sabe, você pode ter feito o pecado que for. E presta atenção que eu não estou defendendo o pecado. Porque Paulo mesmo diz, então quer dizer que por causa da graça eu posso pecar à vontade? Não, não é isso. Não cai nessa besteira que o povo ensina por aí de que Deus perdoa tudo e tralalá, que você pode fazer o que você quiser que não dá nada. Não é isso. Não é isso. Porque essa teologia é uma teologia maldita. É uma teologia anátema. A palavra fala que se pregar algo que não é o Evangelho de Jesus, que isso seja amaldiçoado. Então essa teologia de que você pode tudo e tralalá, isso é maldito. Não caia nessa. Voltando, deixando o parênteses. Você pode fazer o pecado que você for. O pecado que for. Se o teu coração realmente for se arrepender, se você realmente se arrepender, você sabe que você não merece misericórdia, você sabe que você merece ser castigado, mas você quer voltar aos pés do Senhor, Ele não vai resistir a você. Ele vai falar, vem cá, você errou, você vai ser corrigido, mas eu continuo te amando. Hoje eu entendo as noites que meu pai e minha mãe ficaram sem dormir esperando eu chegar. Hoje eu entendo todas as brigas que eu tive com eles. Eu entendo que a culpa era minha.
E que mesmo eu fazendo todas aquelas barbaridades, eles nunca deixaram de me amar. Eles me corrigiram, óbvio. Meu pai ficava coisa de 2, 3 meses sem falar comigo. Mas ele continuava me amando. Não existe ex-filho. Não existe ex-filho. Ah, mas e os que se desviam? Olha, de duas uma. Não, de duas uma não. Se desviou é porque nunca teve perto. Ah, e Judas? Eu acredito que Judas nunca teve tão perto de Jesus assim. O coração dele estava um pouquinho longe. Ou a mente dele estava muito dividida. Mas enfim, isso aí é achismo meu, não vem ao caso. Mas tem uma frase que uma vez eu ouvi do pastor Renato, que ele falou que cada um tem direito a uma heresia na vida. Mas a frase dele não é heresia e você vai entender. Você vai entender porque eu vou explicar. Ele falava que o teu pecado precisa te aproximar de Deus. Ah, ficou louco. Ainda bem que não está ao vivo. Qualquer coisa dá para cortar, porque vai jogar no YouTube só amanhã. Mas entenda, se você realmente tem um coração em Jesus, um coração que ama Jesus, você não vai deixar de pecar. A gente vai continuar sendo pecador, porque nós temos uma natureza adâmica, uma natureza pecadora. Só que, se você realmente ama Jesus, o pecado vai te constranger tanto, que ao invés de você correr e continuar pecando, você vai correr para os pés de Jesus e falar: Senhor, me perdoa. Eu não queria ter feito aquilo. É óbvio, a palavra diz que você não pode premeditar o pecado. Se você premeditou e falou: vou pecar ali que Deus vai me perdoar, é só eu chorar que eu convenço o coração de Deus. Deus tem o coração mole. Vai nessa. Tem não. O coração de Deus não é mole não. O coração de Deus é justo. E se você zombar dele, meu amigo, o destino é um só. Se você zomba de Deus, se você blasfema contra Deus, o destino é um só. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Mas se você realmente ama Jesus e você se constrange toda vez que você peca, a primeira coisa que você faz quando você peca tem que ser correr para os pés dele. E chorar e se arrepender e lutar para não fazer de novo. Aqui fala, no verso 8 do capítulo 6 de Mateus: não sejam igual a eles, os fariseus, que não se arrependiam de verdade, era só remorso. Eles não se lavavam de verdade. O pastor Ney, do Relacionamento de Santidade, ele fala algo muito legal, que santo não é aquele que não peca, santo é aquele que quando se suja, corre se lavar. E é o que está falando aqui: não seja igual eles, os fariseus, porque o seu pai, o pai de vocês, sabe o que vocês precisam. E aí no verso 9 diz assim: e vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu. Pai. Tem que chamar de pai. Sabe, eu vejo às vezes algumas pessoas querendo falar palavras difíceis na hora de orar. Quando pergunta, algumas vezes eu dou aula no Kids, aí as crianças falam: mas tio Fábio, como é que eu faço para orar? Eu falei: fecha o olho e chama Deus de papai. Acabou. E conta como foi seu dia. Conta o que você precisa. E fala que ama ele. É? Simples assim? É, simples assim. Lá com os moradores de rua, quando a gente estava com um projeto lá, que está temporariamente estacionado, vai voltar logo em nome de Jesus. Eu falava para eles: viu, você não precisa orar com palavras difíceis não. Fala do jeito que você está falando comigo. É óbvio que você tem que ter reverência diante do Senhor, óbvio. Eu não estou falando que também é festa, não é isso. Mas sabe, você não precisa chegar e falar: ilustríssimo Senhor Altíssimo, Pai das luzes. Espera aí. A Bíblia fala que o Espírito nos adotou, pelo qual ele clama: Abba, Pai. E a palavra Abba é paizinho. Sabe?
Aí tem um pessoal que fica escandalizado quando as pessoas chamam Jesus de você. Se você é uma pessoa desses que se escandaliza, calma. Calma. Deus é Pai, Jesus é nosso irmão mais velho, é aquele que cuida da gente. É aquele que cuida, a palavra diz lá em Apocalipse, eu estarei com vocês até o fim. Ele é aquele que você pode correr e pedir socorro. Eu não tenho irmão mais velho, eu tenho só, meus irmãos são mais novos que eu. Então na escola, quando dava algum problema, eles corriam chamar eu. E quando eu não dava conta, eu corria chamar outras pessoas. Mas sabe, a gente precisa perder um pouco essa barreira que a gente mesmo coloca entre nós e Deus. Ele é nosso Pai. O amor dele nos constrange. O próprio Jesus ensinou a gente a chamar ele de Pai. Por que às vezes a gente tem uma frescura tão grande na hora de orar? Aí as pessoas falam, ora aí e tal. Não vou orar não. Por quê? Porque eu não sei. Como assim? Você não sabe orar? Gente, é só chamar Deus de Pai e falar o que você tem para falar. Não precisa de protocolo, não. Não tem nenhuma cartilha. A Bíblia não fala para você chamar ele de ilustríssimo. Ó Pai, igual o Henrique Cristo lá. É Pai nosso, Papai, Abba. Aí esse bloqueio não deixa a gente chorar na presença de Deus. Tem gente que não consegue chorar na presença de Deus. Eu não estou falando na igreja não, para todo mundo ver. Eu estou falando no lugar secreto. Cara, se no lugar secreto você não consegue chorar na presença de Deus, tem alguma coisa errada. Você está tratando Deus como seu patrão e não como seu pai. Se você não consegue se quebrantar na presença de Deus no seu lugar secreto, você está tratando Deus como o chefe de um almoxarifado enorme. Em que você chega com uma solicitação, com uma OS, olha, eu preciso dessa peça, o senhor pega para mim, por favor? Não é assim. Lugar secreto é lugar onde você rasga o seu coração. Igual o pastor Renato fala que às vezes até briga com Deus. Qual filho que nunca discutiu com o pai? Não estou falando que isso é saudável, tá? Mas às vezes acontece. E o que o pai faz? Corrige. Acabou. Corrigiu, acabou, continua. Mas quantas vezes a gente entra no lugar secreto, aquele negócio automático, né? Que eu não sei aonde algumas pessoas que me perguntam aprenderam. Então, Fábio, eu chego, eu coloco 2 louvores, leio 3 capítulos da Bíblia, anoto o que eu entendi e acabou. Isso não é lugar secreto, isso é devocional. Isso é devocional. Isso é você pegar aquele livro do Pão Diário, que lá já tem até o versículo, não precisa nem da Bíblia, porque lá já vê os versículos escritos. Eu ensinei o meu sobrinho a fazer devocional e agora estou ensinando ele a fazer lugar secreto. Ele ainda embaralha um pouco as ideias, mas ele está fazendo. Ele vai lá em casa e fala, tio Fábio, essa semana eu não falei nem um dia no devocional. Eu falei, que bom. Falei, seu pai falhou todos os dias. O Davi é o Davi sincerão, ele cagueta mesmo. Meu pai falhou todos os dias. Falei, vai continuar ensinando ele. Mas se você entra no seu lugar secreto dessa forma automática, meu amigo, desculpa, você não está fazendo lugar secreto. Aí você nunca mesmo vai ser constrangido com o amor de Deus. Porque você não vai receber o amor de Deus. Você vai simplesmente ler. E você lê a Bíblia, ou lê um livro só por ler, sem o Espírito Santo. Se você não sai do seu lugar secreto confrontado, tem alguma coisa errada. Eu brinco que quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu sei que eu estou errado. Mas eu sei que eu estou errado. Então a gente precisa entender que o amor de Deus é um amor de Pai, é um amor que constrange. E se você não é constrangido pelo amor de Deus, você não entendeu o amor de Deus. Porque você não merece o amor de Deus. Eu não mereço o amor de Deus. Nós não merecemos a graça de Deus. Mas Ele dá, por graça.
por amor. Se nós não nos constrangemos com o amor de Deus, nós não entendemos a cruz, cara. A cruz não era para Jesus, a cruz era maior do que ele. Agora eu vou dar uma de pastor Lucas. Eu não sei se você sabe, mas na tradição judaica, a cruz de quem era crucificado era personalizada. Ou seja, ela era do tamanho exato da pessoa que ia ser crucificada. Tanto o braço quanto o reto lá, o negócio aqui, era personalizado, era tudo proporcional. A de Jesus não era dele, era de Barrabás. E a história fala que Barrabás era um homem maior do que Jesus. Ele era grande, era bem maior que Jesus. E segundo alguns estudiosos, Jesus era um cara mirradinho, era um cara... O próprio Isaías fala que nele não havia beleza, não havia nada que te atraísse. Ou seja, aquele Jesus loiro, de cabelos lisos, europeu lá que alguns pintam, esqueça, não é. Ele era muito mais parecido com os muçulmanos do que com o europeu lá. Então Jesus, a cruz não era dele. Ele tinha que carregar uma cruz muito mais pesada do que o normal. Tanto que ele não consegue carregar. Ele precisou da ajuda do Cirineu para carregar a cruz. Porque a cruz não era dele. A cruz não era dele. Era minha e sua. Nós somos os Barrabáses. Nós somos os Barrabáses. Tanto que tiveram que deslocar o braço de Jesus para chegar lá no buraco, para furar a mão. E aí Jesus foi lá crucificado, sofreu lá por 6 horas direto, na posição em que o pulmão era comprimido. E aí, sabe aquela parte da crucificação que Jesus olha para o céu e fala: Deus meu, por que me desamparaste? Deus desamparou Jesus naquela hora. Porque Jesus naquela hora se fez maldito no nosso lugar. A palavra de Deus diz que maldito é o homem que é colocado no madeiro. Porque era uma sentença para os piores bandidos da época. Jesus foi considerado o pior bandido da época. E Deus ali naquele momento em que Jesus estava, porque a Bíblia fala que Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Todos os pecados que você cometeu hoje, que nós cometemos hoje, que vamos cometer amanhã, estavam sobre Jesus. O pecado do estuprador estava sobre Jesus. O pecado do assassino estava sobre Jesus. O pecado do adúltero, do mentiroso, do homossexual estava sobre Jesus. Não tinha como Deus, na sua justiça, amar Jesus naquele momento. Porque naquele momento da crucificação, Jesus se fez maldito. Jesus, que era Deus encarnado, que abriu mão da divindade dele, ele se fez maldito no meu e no teu lugar, a ponto do Pai dele dizer: eu vou te abandonar. E aí ele morreu, foi consumado. E aí depois ressuscitou, e você já conhece a história. Mas se isso não te constrange, querido, tem alguma coisa errada. Que evangelho que você está vendo? Eu não entendo, cara, algumas, não vou falar mal de igreja, mas algumas pessoas que pregam um evangelho que não tem confronto. Um evangelho que é fácil. Aqui a gente apanha o tanto que apanha e ainda está fácil porque não tem perseguição. Ainda a gente pode andar com a Bíblia na mão e você escolhe a que você quiser. A versão que você quiser, inglês, português, Bíblia cheia de frufru. Bíblia cheia de frescura. Tem até Bíblia no celular agora. Você não precisa nem carregar a Bíblia. Aquela vergonha que muitos têm de carregar uma Bíblia na mão, não precisa nem passar. Mas tem lugar que pessoas morrem por causa de uma Bíblia. Pessoas morrem por causa do Evangelho. Pessoas são proibidas de cultuar.
Mas isso não constrange a gente. Porque isso está longe, não está perto. Está perto, não está longe, está perto. Não preciso me preocupar com isso. Vai nessa. Vai nessa. O Mike, ele vive falando que a gente está beirando um avivamento, correto? E o pastor Renato também fala que a gente está beirando um avivamento, certo? Estuda sobre avivamento. Você vai ver que antes de ocorrer um avivamento, a sociedade estava totalmente desgraçada. Totalmente depravada. Uma das características de um lugar para receber um avivamento é estar vivendo tempos de Sodoma e Gomorra. Porque se está tudo em paz, para que Deus vai vir intervir? Está tudo em paz mesmo? Gente, a gente está cada dia pior. A gente vê as coisas na internet. Eu trabalho com internet, então eu estou o dia inteiro na internet. É cada barbaridade. É cada barbaridade que você pensa que você já viu de tudo. E aí você é surpreendido. Só que não precisava ser surpreendido, né? Porque está tudo aqui na Bíblia. Tem nenhuma novidade. Quando a própria palavra fala, quando o povo é mau, ele é governado pelo tolo. Está aí. Está aí. Nós estamos vivendo consequências de pecados dessa nação. A palavra de Deus diz que a idolatria, ela se aproxima da feitiçaria. E a feitiçaria traz o quê? Miséria. O que você acha? Eu falei isso para o meu irmão esses dias, porque meu irmão, um dos passeios que eles fizeram lá no Ceará foi na estátua lá do Padre Cícero. A minha mãe nem sabia direito quem era o Padre Cícero. Mas minhas tias, tipo assim, Jesus eu já ouvi falar, Padre Cícero, vixe. É assim lá. Na casa da minha tia, é assim. Jesus conheço, já ouvi falar. E o Padre Cícero, vixe. Por que você acha que é tão miserável aquele lugar? Resultado de pecado. É resultado da gente não entender de quem a gente é filho. É resultado de um mundo roubando a identidade de filho das pessoas. Já para encaminhar para encerrar, Romanos, capítulo 8, abre aí. Romanos 8, a partir do verso 15. Diz assim, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem. Para um pouquinho aí. Deus não tem escravos. Aliás, os únicos que não têm opção, que fazem, só cumprem ordem são os anjos. Mas nem eles Deus chama de escravo. Deus não faz escravos. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se, aí tem aí, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Não é facinho, não. Você precisa participar dos sofrimentos de Cristo, que é o quê? Negar-se a si mesmo todo santo dia.
E negar não é só as coisas ruins, não. Às vezes você tem que negar o que é bom também. Às vezes não é pecado o que você precisa negar. Mas você precisa negar, sabe por quê? Por constrangimento e por amor a Deus. Simples assim. Teve um dia que meu sobrinho estava em casa e fazia 2 semanas que eu não via ele. E eu sou tio babão mesmo, é meu primeiro sobrinho. E eu amo aquele menininho e a gente brinca demais, a gente conversa demais. Ele vai em casa, ele nem liga para o meu irmão direito. Ele fica comigo o tempo inteiro, fica no meu pé. O tempo inteiro fica no meu pé. E aí fazia 2 semanas que eu não via ele. Aí eu não lembro o que tinha na igreja, eu não sei se era uma reunião antes, que eu tinha que estar 4 horas da tarde na igreja. E o meu sobrinho chegou 15 para as 4 em casa. Ai, Deus, por quê? Eu estava com saudade dele, eu queria brincar. Eu queria jogar videogame com ele, eu queria brincar com ele. Dava para ir na igreja só às 6 horas da tarde, eu morava do lado da igreja. Agora eu moro mais longe, agora não dá mais. Mas aí eu falei, Davi, o tio precisa ir na igreja. Ah, tio Fábio, você não vai brincar comigo? Eu queria tanto brincar com você, fiquei a semana inteira esperando. Ah, Davi, não fala isso não, fica quieto. Vai brincar com o tio Rafa. Mas o tio Rafa não sabe jogar videogame. Você sabe. Ele joga sozinho, ensina o vovô. Não dá, o vovô é muito ruim. Eu quero jogar com você. Eu falei, não dá, Davi, eu preciso ir para a igreja. Tio Fábio precisa ir para a igreja. Na volta, se você estiver aqui ainda, a gente brinca. Ah, tio Fábio, desculpa, Davi, você sabe que o tio Fábio, quando precisa ir para a igreja, precisa ir para a igreja. E eu deixei ele lá. Aí meu pai até aquele dia ficou meio bravo comigo, mas não dá para você chegar um pouco mais atrasado e brincar com o menino. O menino vai ficar doente. Eu falei, vai nada. Eu oro por ele todo dia, vai ficar doente do quê? Vai ficar doente não, tá doido? Fica falando que você vai ficar doente, o menino vai ficar bom. Aí eu deixei ele lá, na hora que acabou o culto, não, era daqueles cultos, ainda a palavra foi daquelas que você apanha e eu não quero falar com ninguém, quase todo culto. Eu peguei, eu saí correndo e fui embora. Aí não sei quem veio falar comigo, tem não sei o que da mídia. Eu falei, não dá, agora eu vou embora. Cheguei lá, ele já tinha ido embora. No outro dia, eu liguei com ele, brinquei com ele pelo vídeo mesmo. Mas eu abri mão de algo que não é pecado. Não é pecado eu ter um tempo com meu sobrinho, que fazia 2 semanas que eu não via. Mas o amor a Deus é em primeiro lugar. Eu estava brincando com a Zilda outro dia, não lembro se foi um dia da faxina, algum dia. Falei, Zilda, eu sou aquele da parábola, que o pai chega e fala, vamos lá para a vinha? Ah, não vou, estou cansado. E acaba indo. E eu sou assim mesmo, às vezes eu falo, eu não vou. Quando vê, eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. Ai, Deus, eu queria ficar em casa hoje. Ah, você queria? Espera aí que eu vou fazer você desquerer na hora. E aí o Espírito... desquerer, se não tem essa palavra, eu inventei hoje. E o Espírito Santo vem e me constrange e eu vou. Mesmo na força da canseira, eu vou. Queridos, só para a gente orar, entenda. Você não vai conseguir surpreender tanto a Deus. Com nada. Sabe do que mais? Você não vai decepcionar tanto a Deus também. Porque Ele já sabe os seus dias. Mas Ele espera de você um coração contrito e quebrantado. Ele espera, porque Ele não resiste. Ele não resiste. Você acha mesmo que se tivesse outro jeito, que não fosse matar Jesus na cruz, Deus não ia fazer? Claro que ia. Mas não tinha outro jeito. Deus é amor, mas Ele é justo. Ele é justiça. Então, se Deus tiver que te corrigir, prepara o lombo, porque Ele vai te corrigir. Até porque também a vara é para a costa do tolo. Se Ele precisa te dar a varada, é porque você merece. Porque nós merecemos. Porque eu também estou nessa. Mas, viu, Ele continua te amando. Ele continua te amando. Pessoal do louvor, sobe aqui já, por favor. Para de ter protocolo para falar com Deus.
Protocolo a gente tem para falar com o presidente, com autoridades, com sei lá quem, mas não com o nosso Pai. Você não precisa marcar hora para falar com Deus, não. Você precisa simplesmente ir. O que Ele mesmo fala lá em Mateus? Vinde a mim. Vem. Você que está cansado. Você que está sobrecarregado. Que eu te darei alívio. Uma das funções dos pais, eu não sou pai ainda, mas já aprendi isso, que uma das funções dos pais é dar alívio para os filhos. É dar o colo para os filhos. Tem a hora que tem que corrigir, falar grosso? Tem. Mas tem a hora que você só precisa encostar a cabeça no colo e receber um cafuné. Esse negócio de cafuné pega muito para mim. Porque um dia na igreja, fica em pé, eu já vou encerrar. Pode ficar em pé. E não é mentira não, eu vou encerrar mesmo. Vai ficar meia hora aí. 20 minutos só, mas meia hora. Eu estava na igreja uma vez e eu estava numa semana não muito boa. Eu falava, Jesus, eu só quero sentir o Senhor, só não quero mais nada não. E aí, aquele palco velho que tinha lá na igreja, o palco antigo lá, que tem uma escadinha. Eu fui lá, me ajoelhei na escada. Me ajoelhei na escadinha lá. Comecei a falar, Jesus, tá tudo errado, eu preciso... Eu já recebi já a paulada e o castigo. Tá difícil. Eu precisava, se for possível, só de um alíviozinho. Por Deus do céu, comecei a sentir o meu cabelo mexer. Os espirituais discernem as coisas espiritualmente. Os carnais discernem carnalmente. Você pode não acreditar nisso. Você pode até falar que eu estou ficando louco. Não importa. Aquele dia fez bem para mim e faz até hoje. E até hoje eu sinto isso às vezes quando eu estou no meu lugar secreto. Eu estava lá ajoelhado e eu senti o meu cabelo mexer. Eu falei, alguém está orando por mim, certeza. E eu sentia o meu cabelo mexer. Mexia, como se fosse a massagem no meu cabelo. Eu falei, ué, quem que está orando por mim assim? Quem é o doido ou a doida que está orando por mim assim? É o doido, né? Porque homem ora com homem. Eu falei, quem que é que está fazendo isso? E eu sentia meu cabelo mexer, como se fosse uma massagem no meu cabelo. E aquilo foi me acalmando, foi me acalmando, foi me acalmando. Eu acho que na igreja era um soaking que a gente fazia na igreja. Que era um momento de adoração. Há muito tempo atrás. E aí eu senti aquilo. De repente eu dormi. Eu dormi, simplesmente dormi. Eu acordei e já estavam ligando a luz já. Nossa, quanto tempo passei aqui? Eu não sei quanto tempo eu passei, mas eu sei que eu dormi. Falaram que eu estava até roncando. Mas na hora eu senti que foi um cafuné da parte de Deus. Nossa, isso não é bíblico. Mas eu senti. E quando eu estou no meu quarto sozinho com Ele, eu sinto coisa muito mais doida que um dia eu conto. Mas é igual o pastor Renato vivia falando para mim. Vem no meu lugar secreto que você vai se escandalizar. E no meu, ultimamente, o povo, se olhar, se escandaliza também. Se você tem se sentido cansado esses dias, ou se você há muito tempo não se constrange com o amor de Jesus, eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Feche seus olhos e ouse falar com Deus como se fosse um pai. Para de usar as palavras difíceis que você costuma falar. Eu não sei se você tem o costume, mas começa a chamar ele de papai. Eu acho tão bonitinho quando meu sobrinho chega em casa
E ele fala: olha, tio Fábio, essa camisa que bonita foi o papai que me deu. Foi o papai. Nossa, Davi, que bonito isso que a gente deu. O papai me deu. Começa a quebrar os protocolos religiosos que você pode ter e começa a chamar ele de papai. Talvez seja o caso até de você pedir um cafuné dele. Por que não? Talvez seja o caso de você falar: papai, eu preciso de um abraço seu hoje. Eu preciso de um abraço seu. Eu preciso de alívio hoje, papai. Papai, está difícil. Começa a quebrar esses protocolos e começa a falar com ele como um pai amoroso. E fala: papai, se o senhor tiver que me corrigir, me corrige. Mas começa a mudar o seu relacionamento com Deus, começa a mudar. Começa a falar: papai, eu preciso do Senhor. Fica à vontade se você quiser vir aqui no altar, se você quiser ajoelhar aí. Nós vamos ter um tempinho aqui para você se rasgar aí na presença do Senhor. Mas que isso não acabe aqui, que isso vá para o seu secreto. E que realmente no seu secreto você possa rasgar o seu coração e até deitar no colo do Pai. Se você quiser sentar, se você quiser ajoelhar, fique à vontade. Você está na casa do Papai. Ele vai te dar alívio. Descansa. Descansa. Para de querer resolver tudo na força do teu braço. A palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no próprio braço, que faz do seu braço a sua força. Você não pode fazer nada sem o Espírito Santo. Nada. Nem levantar da cama você pode sem o Espírito Santo. Eu quero profetizar sobre a tua vida que nos próximos minutos você vai começar a receber descanso da parte de Deus. Você vai começar a sentir um alívio que você não estava sentindo. Você vai começar a enxergar as suas lutas como formiguinhas que até incomodam, mas logo passa. Porque você tem um Pai que te defende. Você tem um Pai que está à sua frente. Ore por você primeiro. Porque quando você entender a revelação de Deus Pai, você vai conseguir interceder por outros na mesma intensidade. E você vai poder ensinar outros a terem a revelação de Deus Pai. Então receba descanso. Receba alívio. Comece a sentir até fisicamente o teu corpo relaxar. Isso não é hipnose não, isso é Espírito Santo. Comece a sentir até o seu corpo relaxar. Porque o Espírito Santo vai começar a te tocar a partir de agora. É, Espírito Santo. Sopra. Sopra, Espírito Santo. Descanse, Sopra, Espírito Santo. descanse e saiba que no seu silêncio eu sou o Senhor. Receba descanso. Receba alívio. Entregue o que te preocupa. Você só precisa em mim descansar. Descanse. Descanse. Vem descansar. Ele está te chamando, vem descansar. Ele
está te chamando, vem descansar. Eu sou o Senhor. Descansa. Descanse, descanse e saiba Receba descanso. que no seu silêncio eu sou o Senhor. Ele te cura, Ele te salva, Ele te liberta. Entregue Entrega tudo. Realmente o entrega. que te preocupa. Fala para Ele o que está te preocupando. Você só precisa confiar nele e descansar. em mim descansar. E vem descansar. Eu sou e eu sou o Senhor. Ouça Ele falando, eu sou o seu Pai. E eu estou aqui para cuidar de você. E vem descansar. E eu sou o Senhor. Deus colocou algo no meu coração e eu quero fazer com você um ato profético muito simples. Eu quero que você ir no seu lugar mesmo. Não precisa sair do teu lugar. Enquanto o Pedro vai repetir esse refrão do descanse, eu quero que você abrace a você mesmo. Um dia eu fiz isso e eu senti o abraço de Jesus por mais de 1 hora. Mas nós vamos fazer esse ato profético aqui, é rápido. Quero que você abrace você mesmo. Porque o Senhor coloca claramente no meu coração que algumas pessoas precisam simplesmente de um abraço da parte de Jesus. E Ele quer te abraçar essa noite. Então não se preocupe com quem estiver do seu lado agora. Esqueça quem está do teu lado. Se abraça aí. Se abrace por alguns minutos. E sinta Jesus te abraçando. Seja constrangido pelo amor do Pai. Sinta o abraço dele. Vem descansar. E descansa. E eu sou o Senhor. E vem descansar. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando disso. E eu sou o Senhor. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando. Ou creia que tudo vai mudar. Você só precisa em mim descansar. Ou creia que tudo vai mudar. Você só precisa em mim descansar. Aleluia. E vem descansar. Aleluia. Obrigado, Jesus. E eu sou o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, papai. Obrigado, papai. Não precisamos falar mais nada, Senhor. Simplesmente agradecer, papai. E que isso continue no nosso lugar secreto. Que em todos os momentos nós enxerguemos, Pai, que somos inundados pelo Teu amor.
Obrigado. Aplauda ao Senhor. Glorifica o nome dEle. Glória a Deus. Estamos diante, eu creio, do último e grande derramar do Espírito. Precisamos preparar a igreja. E a igreja é preparada dessa forma. É a sua identidade. Se você é filho, se comporte como filho. Seja amado e ame. E o derramar do Espírito é consequência. Tem muita coisa, muita coisa. Eu vivi uma intensidade esse final de semana. Mover de Deus. Sei que isso virá, ou melhor, na verdade está sobre nós, porque eu fui levar isso, né? Sei que está sobre nós isso. Amém? Então aproveite essa palavra, aproveite o lugar secreto, aproveite para confessar pecado, aproveite para se arrepender, aproveite para se relacionar com Deus. Amém? Nós vamos encerrar, mas como na semana passada, não vamos encerrar para quem precisa receber oração, né? Então, eu até queria chamar antes quem precisa de oração, seja enfermidade, ansiedade, dívida, preocupação, vício, vem aqui à frente, antes de encerrar. Não vou orar agora, aí eu vou orar encerrando, depois nós vamos orar por você. Amém? Você que precisa de oração, seja qual for a área, pode vir aqui à frente. Eu duvido que não tem ninguém. Tem gente no meu telefone me mandando mensagem. Ninguém precisa de oração? Ninguém? Que bom. Você precisa confessar o que você precisa de oração, não. Isso, amém. A igreja fecha os olhos. Nós já vamos fazer uma primeira oração por essas pessoas que estão aqui. Depois nós vamos orar individualmente. Mas vamos agradecer a Deus por este tempo. Agradecer a Deus por este momento. Pai, obrigado. Obrigado por todo o seu cuidado com as nossas vidas. Obrigado por nos tratar como filhos. Obrigado por nos atrair e nos adotar. Obrigado por tanto amor. Um amor ágape como foi ministrado aqui. Um amor que traz uma dimensão que a gente não pode mensurar. Algo que só o Senhor pode nos dar. Assim como o nosso Pai terreno nos ama e sabe dar boas coisas, o Senhor sabe muito mais, o Senhor pode muito mais. Que essa palavra seja gravada no coração de cada um aqui. Queremos voltar aos nossos lares, entendendo isso e vivendo isso no nosso dia a dia, semeando isso no nosso lugar secreto e colhendo isso no futuro. Abençoa-nos, ó Deus. Olha para esses que estão aqui na frente e proteja-os, livra-os do mal. Estaremos orando por cada um, sabendo que o Senhor tem, como o Fábio ministrou aqui, o Senhor nos chamou com um propósito, nós nascemos com um propósito. Cada um aqui tem um propósito. Leva-nos aos nossos lares debaixo do teu cuidado. Que teu amor infinito, papai, tua graça, Jesus, a revelação, a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja, hoje e sempre. E onde ela estiver reunida, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. De ti, por ti e para ti são todas as coisas. Amém.